Olá, seja muito bem-vindo, você aí que clicou nesse vídeo, sei lá, áudio. Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril de 2023 e agora são 11h28 da tarde. Não, da manhã, né? Bem-vindo, sei lá, e aí, tudo bem? É igual aquelas conversas que eu tinha na internet quando era mais novo, né? Quando eu tava numa fase carente pra caramba. Qualquer pessoa que me dava, assim, um mole, não sei, não é mole de... Ai, eu gosto de você. Ai, não é isso, é... Só me dá atenção, é. Qualquer pessoa que me dava atenção eu já chamava no privado e a conversa era sempre a mesma. Oi. Aí a pessoa respondia. Oi. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo. Acabou. Só isso. Acabou a conversa, termina aí, cara. Nossa, eu fazia muito isso quando era mais novo, cara. Eu tava procurando atenção, procurando. É que não é nem aprovação, é atenção mesmo, né? Pô, ter alguém com quem conversar, né? Já que eu era um fracassadinho na escola, né? Então procurava amizade aí na vida. Da, na cyber web, não sei. No cyberespaço. Uau. E como é que você tá, cara? Você tá bem? Tem novidades aí na sua vida? Eu ainda não vou responder ao e-mail. Rapidão, deixa eu abaixar um pouco aqui o microfone que eu acho que tá muito alto, pera aí. Pronto, dei uma diminuída aqui. Eu espero que não tenha tido uma diferença alarmante aí na minha voz pra você, mas dessa vez eu não vou responder o e-mail do Peixe Boi, né? Não quero ficar fazendo isso com muita frequência de responder e-mail, sabe? Mas em breve, cara. É um e-mail muito complexo. Inclusive me envie e-mail aí, cara. Se você estiver me ouvindo, porra. Eu tô aqui pra comemorar, meu parceiro. Pô, o que eu vou comemorar? Ontem batemos o caralho. Eu consegui, sei lá, tipo, se eu ganhar isso aqui, sei lá, quem ganha sou eu. Mas o meu canal pegou 100 inscritos, né? O Namik. 100 inscritos, cara. Que doideira, né? Uau, sabe? Eu nunca tinha conseguido isso antes. Na verdade, eu nunca tinha tentado bastante até chegar nessa meta. Sabe? Eu sempre desistia, eu sempre olhava pro que eu tava fazendo, enxergava algum problema, alguma coisa ruim. E eu apagava de vergonha, ou então eu apagava porque, sei lá, isso aqui tá me comprometendo demais, eu não tenho controle sobre o que eu falo. Então eu começo a falar um monte de coisa, daí eu fico expondo a minha vida. E, cara, não é interessante você fazer isso, porque no futuro, né? Por isso que tem muita gravação que eu excluí, né? Eu tirei do ar, cara. Porque eu tava me expondo demais. Eu não falo nem dos meus dados pessoais, eu falo do que passa pela minha cabeça, cara. Tipo, tem muita coisa que passa por aqui, mas eu tenho que filtrar, mano. Porque na minha mente eu penso muita coisa, mas tem coisas que são besteira e que elas vão rápido, sabe? Elas não ficam comigo depois de eu amadurecer. Alguns pensamentos que são piadas, mas são tipo assim, umas piadas misóginas, umas piadas misândricas, né? Que eu não tenho ódio de mulher, sabe? Eu não tenho ódio de... Eu tenho ódio de pessoas. É que não é ódio, é nojo, sabe? Eu tenho um pouco de repulsa. Se eu vejo uma pessoa comum do meu lado, eu quero me afastar, sabe? É preconceito mesmo. É tipo assim, é tipo um racista. O que ele tem com branco, eu tenho com pessoas, sabe? Ele olha pro branco como alguém... Ah, que nojo. Só que tem uma diferença. O racista ele olha pro negro como alguém inferior. Eu não vejo as outras pessoas como inferiores a mim. Eu só sinto nojo. Eu só quero distância, sabe? Eu não vejo nada naquelas pessoas. Eu não sinto nada por elas. Eu só não quero estar perto. Então, a minha repulsa por pessoas pode ser comparada a um racismo light, sabe? É um racismo que não vai matar ninguém. É um racismo que não vai discriminar ninguém. Porque eu não discrimino as pessoas, eu só quero distância. Eu só me comporto de maneira indiferente a elas, sabe? É um racismo do bem. Caralho, foi mal. Mas não tem como eu ser racista, tá, cara? Só deixa eu deixar isso aqui claro pra vocês, caso alguém
tenha levado a sério isso que eu acabei de falar, eu sou negro, tá? Então, tipo assim, não dá, cara. É que eu não sei se eu sou negro. Assim, todo mundo fala que eu sou negro. A pessoa que me vê de fora, ela fala, cara, tu é negro. Mas a minha pele não é pretona. Ela é morena, só que é um moreno escuro, né? Um moreno meio próximo de chocolate. Por causa dos meus trabalhos que eu peguei no passado, cara. O meu corpo, ele é um pouco estranho, porque a minha... Não é o corpo, é a pele. A minha pele é o seguinte, nos meus braços, é um moreno muito escuro. Só que na minha barriga, no meu peito, que é onde a camisa, ela tá, sei lá, onde tem camisa, é um pouco mais esbranquiçado, é um pouco mais claro, entende? É porque eu trabalhava no sol, daí eu tinha que, enfim, eu tava muito exposto à luz solar, daí minha pele escureceu em algumas áreas, cara. Se eu ficar pelado, ih, bati na mesa. Se eu ficar pelado na sua frente, tu vai ver que minhas pernas elas são um pouco mais claras, só que no caso na parte do quadríceps é mais claro, enquanto que na parte da panturrilha é mais escuro, entende? Meu braço também é a mesma coisa, os ombros e os braços, eles são mais escuros, enquanto que o trapézio e o peitoral, a barriga, as costas são mais claros. Tem esse negócio assim, é porque eu trabalhava no sol, né? Mas não sei nem porque eu tô falando isso, cara. É só pra deixar meio que explicadinho aqui que não tem nem como eu ser racista. É que assim, eu eu tenho ouvido bastante os podcasts do Petri e do Thiago, sabe? E eles faziam uma coisa que eu descobri que isso existe. Eu descobri que tem como você fazer isso, que se chama rant. Rant. R-A-N-T. Se tu ouvir um podcast deles, tu percebe que é o seguinte, eles falam muita merda. Só que eles estão falando muita merda, só que eles não estão falando sério. Eles estão brincando, sabe? É como se eles fossem duas crianças. Eles estão simplesmente brincando com as palavras. Eles estão usando o significado das palavras, o sentido das palavras, e estão brincando com aquelas ideias. Então, tipo assim, o cara tá falando uma coisa de teu... sei lá... racista, não sei... Mas tu consegue, assistindo ele, tu consegue perceber que esse cara não tá falando sério. Ele tá sendo idiota, sabe? E é isso que é engraçado, porque a gente sabe que eles estão sendo idiotas, que aquilo ali não reflete a opinião deles. Então, eles falam como se fossem completos ignorantes. Eu não tô falando que eles falam coisas de teor racista, não é isso que eu tô falando. Eu só dei um exemplo, né? Então isso é rant, é você falar uma coisa... Eu não sei se o significado tá correto. Mas é tipo assim, você falar algo idiota, você se colocar num patamar de ignorância e você falar um monte de coisa sem a menor pretensão. Tipo, você não tá falando sério, você não tá propagando uma ideia, você não tá fazendo discurso de ódio. Você só tá brincando com o sentido das palavras. Você tá brincando com ideias. É isso que tu tá fazendo. Tu tá pegando, tipo assim, os 10 mandamentos. Aí tu começa a refletir, tu começa a pensar de maneira ignorante o que tu acha dos 10 mandamentos. Então, o que você pensaria a respeito dos 10 mandamentos se tu fosse um completo ignorante? Se eu fosse um completo ignorante, se eu não tivesse todo esse conhecimento religioso, se eu não estivesse sobre um ambiente religioso, sobre uma sociedade religiosa, como que eu pensaria se eu pregasse meus olhos pela primeira vez nos 10 mandamentos, sem saber de nada? Como que eu pensaria? O que processaria nos meus pensamentos? Ou seja, esse exercício mental, esse negócio de você, sabe, tu se colocar num contexto assim e tu tentar fazer esse negócio, isso é rant. E é divertido pra caramba quando você entende esse negócio. Porque você vê eles falando aquelas coisas e você sabe que eles não estão falando sério, aquilo ali é só um exercício mental. E eu acho isso maneiro. Eu tentei fazer isso aqui agora. Foi isso que eu falei lá do negócio do racismo. Na verdade, eu acho que aquilo ali não foi nem rant, foi mais uma piadinha mesmo, né? Um humorzinho, assim, de associação de ideias de maneira ignorante. Eu não sei, cara. Eu ouço esses caras fazendo, eu fico, nossa, eu quero muito fazer isso, cara. Isso é muito legal, sabe? Você, sei lá, você se desprender de toda essa seriedade, você se destravar, cara. Tu simplesmente tá foda-se pra seriedade. Ah, tem que ter opinião própria. Foda-se. Ah, tem que ter ideologia política. Foda-se. Ah, tem que ter uma crença. Foda-se. Sabe, tem que ter uma religião. Foda-se. Quando você simplesmente se desprende dessas coisas e tu se propõe a poucos minutos, tu simplesmente fala qualquer coisa. Tu fala merda. Pô, é engraçado pra caralho. Por isso que eu gostei dessa parte do racismo. Porém, eu não sou comediante. Então eu tenho que deixar claro que eu não tô falando sério. E olha só, já se foram vários minutos e eu aqui ainda tô falando disso. Yeah, man.
Eu espero que você me entenda, né? Espero que você não me condene. Ah lá, seu racista. Enfim. É que eu não sei, cara. Eu não sei se eu posso usar. Eu não sei se eu posso gozar do rant, sabe? Porque é o seguinte, o comediante, se ele tá num show de stand-up e ele começa a falar um monte de merda, o pessoal sabe que aquilo ali é um show de comédia. Ou seja, eu não devo levar esse cara a sério. Tá entendendo? Esse cara tá falando um monte de merda, tá, mas eu não devo levar ele a sério, cara, porque isso aqui é um show de stand-up, é um show de comédia, sabe? Se o cara tá no podcast dele, cujo propósito daquele podcast é, sei lá, cara, é fazer piada, é ser leve, ser ignorante, então a pessoa entende que o que ele tá sendo ali, o que ele tá fazendo ali, é o reflexo do seu intuito com aquele podcast. Ou seja, ele tá no espaço dele pra fazer aquilo. Agora, eu ainda tô me descobrindo nessa arte de fazer podcast. Eu ainda tô me descobrindo. É que não é nem... É que o podcast, ele não é arte. Ele é um meio de se propagar a arte. A arte, de fato, tá na comunicação. Tá no se comunicar. Na expressão por voz. É isso que é arte. Porque tu pensa, não, é só falar. Não, cara, não é só falar. Sério, você vai ver um show do Chris Rock, do Bill Burr, do Doug Stanhope. Você vai ouvir um podcast do Petri, você vai ouvir um podcast de uma outra pessoa que tá simplesmente abstraindo. Que tá simplesmente falando qualquer coisa que passa pela cabeça dela. Eu vou te indicar um aqui. Van Filosofia. Ouve a primeira temporada de Van Filosofia. Ela é maravilhosa. Vai lá no primeiro episódio, que eu acho que o nome é Os Humilhados Serão Exaltados, em que a Mel e o Capeta, eles contam a história deles lá de quando eles foram pra um shopping de ricaço lá em São Paulo. Tipo assim, cara, é só eles falando qualquer coisa, é só eles sendo idiotas, é só eles sendo, sei lá, cara, expressando ali na hora, sabe? Estão sendo espontâneos. Pra mim, isso é arte, é você expressar alguma coisa por meio da comunicação. Esse aqui é o contexto base da arte da comunicação. Agora, podcast é só um meio de propagar essa arte. Tá me entendendo? É tipo desenho, é tipo, sei lá, você desenhar uma coisa, você... Aquilo ali é arte, né? Sabe, tu faz um desenho. Agora, o desenho é apenas um meio de propagar a arte, de expressar o que tu sente. Agora ficou um pouco... Agora eu tô sentindo que ficou um pouco vago, né? Ficou um pouco... Eu acho que não. Eu acho que a arte é só a arte é só a expressão. É você se expressar. Então, independente de qual maneira que tu estiver se expressando, desde que haja uma expressão, é arte. Tipo assim, se eu desenho, o desenho não é exatamente a arte. O desenho é um meio que eu estou usando para propagar a arte. É um meio que eu estou usando para fazer a arte. Porque a arte está no expressar a si por meio de. Eu acho que é isso. A arte é o expressar a si por meio de. Então, podcast é arte porque é um meio de eu me expressar por meio de voz. Tá entendendo? Agora o rant. O que viabiliza que eu use o rant no meu podcast? Ou seja, o que viabiliza que eu possa falar qualquer merda sem a dor na consciência? Aí eu não sei. Não, eu acho que eu sei sim. Tipo assim, no meu caso, eu tô me descobrindo nesse mundo. Eu gravo podcast desde 2020, só que o meu propósito, o meu intuito com gravar podcast, ele sempre foi variando, sempre foi oscilando. No início eu gravava pra desabafar, eu só queria ter alguém com quem desabafar, cara. Porque, tipo assim, quando alguém me dava atenção em redes sociais, eu era muito carente, eu ainda sou um pouco. Mas eu era mais carente do que eu sou hoje, então... Se a pessoa tava me dando atenção, eu começava a mandar um monte de áudio pra essa pessoa. E tipo assim, eu não mandava um monte de áudio de 30 segundos, eu mandava um monte de áudio de 3 minutos, de 5 minutos, de 7 minutos. E isso incomoda as pessoas, sabe? Isso não é bom.
Então eu tava cansado de ficar incomodando as pessoas, cara, porque eu gostava daquelas pessoas que estavam me dando atenção. Então, pra eu não ficar enchendo o saco delas, pra eu não ser um incômodo pra vida delas, eu comecei a gravar podcast. Eu comecei a me desabafar por meio de podcast. Então esse era o meu intuito inicial, era desabafar. Só que eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, né? O tempo foi passando, de 2020 pra cá, aconteceram muitas coisas na minha vida. E eu fui percebendo coisas, cara. Eu fui dando novos intuitos para esse podcast, para esse costume que eu aderi pra minha vida. Então, de repente, gravar podcast se transformou de desabafo pra falar. Sabe, eu gravo podcast porque eu gosto. Porque eu gosto de falar sozinho pra um microfone e depois publicar isso em algum lugar e as pessoas ouvirem. Pra mim é agradável, pra mim já virou uma rotina, pra mim virou uma coisa boa. Então eu acho que eu gosto de... Assim, não é que eu gosto, é que eu penso demais. Eu abstraio demais, eu imagino muitas coisas, eu penso sobre muitas coisas. Eu desenvolvo muitas ideias na minha cabeça, eu tô sempre pensando coisas novas e é por isso que eu nunca me sinto sozinho, cara. Eu nunca me sinto incomodado com a minha presença. Porque desde o tempo da escola eu fui forçado a ter a minha própria cabeça como companhia. Eu fui forçado a isso. Então eu fiquei tanto tempo com a minha cabeça que eu parei de sentir a dor da solidão, eu parei de sentir a dor de estar sozinho e eu comecei a me sentir bem com a minha própria companhia. Ou seja, eu comecei a processar muito, eu comecei a entender que aqueles pensamentos, embora reflitam o que eu sou, ou então o que eu estou sendo naquele momento, eles estão sempre falando de alguma coisa diferente. E eu consigo conversar com esses pensamentos. Eu consigo conversar como se eu estivesse conversando com a minha própria cabeça. Então eu cheguei num momento ali da minha vida que, cara, eu não consigo mais me sentir sozinho, sabe? De vez em quando eu sinto solidão, mas eu consigo controlar isso facilmente. Tipo, se eu tô me sentindo sozinho, se eu tô me sentindo assim, eu jogo algum jogo, eu ouço música triste e deixo aquele sentimento aflorar, sabe? Eu não fico tentando fugir da sensação de solidão. Eu boto uma música triste, fecho os olhos e sinto cada aspecto da solidão. Eu deixo aquilo invadir o meu ser, daí eu fico sentindo aquilo, eu fico pensando naquilo, e ele para de ser um sentimento ruim, sabe? O lado negativo da solidão some e vira só algo digno de reflexão. Então eu paro de me sentir mal por estar sozinho e eu começo a sentir solitude, eu começo a sentir contemplação, eu começo a refletir sobre aquele sentimento. Aí eu fico refletindo e aquela reflexão me gera mais imaginações. E quando eu vejo, a inspiração surge. Daí eu escrevo alguma coisa, eu escrevo um texto, eu gravo um podcast, eu faço qualquer coisa que acarreta numa improdutividade. É isso. Só que geralmente eu não sinto solidão. Geralmente eu não sinto... É raras as vezes, na verdade. Muitas raras as vezes eu sinto solidão. O que acontece é o quê? Eu tô tão imerso nos meus pensamentos 24 horas por dia que eu fico rindo sozinho, cara. Porque eu penso muita coisa engraçada pra mim. E eu penso muitas ideias novas e aquilo me causa entusiasmo. Então eu tô sempre pensando coisas novas, eu tô sempre me divertindo com a minha própria cabeça, eu tô sempre processando novas ideias, então eu tô sempre com a necessidade de compartilhar isso com as outras pessoas. E é por isso que eu ficava mandando áudios de 5 minutos e aquilo tava me incomodando. E hoje em dia podcast pra mim é só falar. É só isso, eu só tô falando, eu só tô me distraindo, É um passatempo muito agradável, é um hobby muito bom, sabe? Eu só tô falando. E isso tem melhorado bastante a minha habilidade de comunicação, cara. Sei lá, nossa, ele é um baita comunicador. Não, eu não sou, mas eu consigo me comunicar com muito mais espontaneidade se comparado ao meu eu de antigamente e a muitos outros jovens que eu vejo aqui no meu ciclo, cara. Eu tô parte desse projeto e esse projeto me reúne com outros jovens. Jovens, inclusive, mais velhos do que eu, que viveram mais coisas do que eu, e eles não conseguem se expressar, não conseguem comunicar as suas ideias com a mesma naturalidade e com a mesma variação de vocabulário que eu tenho, cara. Eu não fico me forçando pra falar bonito. As pessoas que falam que eu falo bonito. Eu não sei se eu falo bonito. Sabe, essas coisas nem passam na minha cabeça. Eu só tô falando, eu só tô sendo natural, eu só tô sendo espontâneo. E as pessoas falam, cara, tu se comunica bem, cara, tu fala bonito, pô, tu não sei o quê. E quando as pessoas elogiam a minha habilidade de comunicação,
eu reitero mais na minha cabeça o quão bom e o quão importante é eu estar gravando o podcast, cara. Tá me entendendo? Então, a pergunta... eu fugi da pergunta. A pergunta era se eu posso fazer rant, se eu posso fazer comédia aqui. Assim, o intuito do meu podcast atualmente é falar sobre mim, é falar sobre o que... Não, é que não é nem falar sobre mim, é falar sobre o que passa na minha cabeça. Porque às vezes eu vivo uma coisa, mas eu... É tipo assim, cara, 30% eu tô é relato sobre aquela coisa, sobre o que aconteceu, e 70% é sobre o que eu penso sobre aquilo. Então, sobre imaginações que estão passando pela minha cabeça agora enquanto eu falo sobre aquele assunto. Eu começo a imaginar, eu começo a medalhar, eu começo a fazer associação de ideias, inclusive é o que eu tô fazendo aqui. Não era nem esses assuntos que eu ia falar sobre outra coisa. Mas tá bom, continuando. Eu acho que eu posso fazer rant, eu acho que eu posso fazer comédia nesse meu podcast, porque... eu não sei. Eu tô tentando procurar um motivo, mas eu acho que não tem, cara. É que, tipo assim, eu não me propus a algo sério. Eu não me propus a lutar em prol de um movimento, sabe? Eu não faço parte desse negócio MGTOW, desse negócio Red Pill, desse negócio todo que tem aí, cara. Eu não faço parte disso. Eu nunca divulguei o meu podcast, sabe? Ainda mais nesses grupos, eu nunca divulguei o Unamic. Agora, o Unancast, sim. O Unancast, eu lembro que no passado eu tinha divulgado ele na Esgotosfera, lá no Facebook. Aí depois eu me arrependi do que eu fiz, eu excluí o Unancast, um monte de coisa aconteceu. Aí eu voltei com o Unamic, tempo depois. E desde então eu nunca divulguei esse meu podcast em lugar nenhum, cara. Assim, as visualizações que tem aqui no meu canal é o YouTube aí, cara. O YouTube tá fazendo um bom serviço pra mim. O YouTube tá jogando minha gravação para as outras pessoas, sabe? Porque eu não falo com ninguém sobre isso aqui, cara. Minha família não sabe que eu gravo podcast. Meus amigos não sabem que eu gravo podcast. Só alguns ali, uns bem selecionados, sabe? E assim, na internet, não falo nem na vida real. Só uns dois ali, um só, sabe que eu gravo podcast, sabe? Então, tipo assim, cara, por eu não ter por eu não estar dedicando esse podcast a me sensibilizar com uma causa social, ou seja, eu só quero falar o que passa pela minha cabeça, eu só quero me divertir gravando, eu acho que eu posso usar o gozar do rant, né? De fazer essas comédias assim. Tem muita gente que não vai entender, só que eu acho que isso faz parte, cara. Isso faz parte. E é por isso que é importante, pelo menos no Brasil, é importante a gente sinalizar, a gente avisar para as pessoas, olha, cara, eu tô falando essas coisas aqui, mas isso não reflete a minha opinião, eu só tô brincando com as palavras. Eu tô brincando com as ideias, é isso que eu tô fazendo. Tipo esse negócio que eu fiz lá aqui no início do racismo, eu só tava brincando e foi legal. Eu vou fazer isso mais vezes. Então é isso, cara, eu tô me descobrindo, sabe? O podcast, ele tá sendo também um exercício de autoconhecimento pra mim. Por isso que eu reitero, eu já falei isso várias vezes, mas eu reitero. Mano, vale a pena você gravar podcast. Nem que, mas eu não quero publicar. Tudo bem, não publica. Não precisa publicar. Guarda pra você, cara. Quando tu for comprar pão, quando tu for no mercado, o seu percurso da tua casa até o mercado talvez leve uns 5, 10, 20 minutos. Nesse período, tu pega o teu celular, liga o gravador de voz e vai falando enquanto tu anda na rua. Vai falando, cara. Você pode segurar o celular de um modo que sugestione a outras pessoas que tu tá mandando um áudio no WhatsApp. Tu tá mandando um áudio pra alguém. Que tu tá em ligação com alguém. Tu pode fazer isso. Inclusive no início eu fazia isso. No início eu pegava o celular e eu segurava de um modo que as pessoas olhavam pra mim, tipo, pô, ele tá falando sozinho, mas ele tá falando com alguém numa rede social. Hoje em dia eu sou mais foda-se, cara. Eu seguro meu celular de cabeça pra baixo, sem fone de ouvido nenhum, e vou gravando. Eu vou falando sozinho. A pessoa sabe que eu tô falando sozinho. Mas assim, é porque eu perdi a timidez. O podcast fez eu perder a timidez, cara. O podcast me ajudou de muitas maneiras, sabe? Eu sempre, assim, as pessoas próximas a mim, eu sempre falo: grava podcast, mano. Grava, porque é bom,
sabe? A sua habilidade comunicativa melhora, você se expressa melhor. Pô, as minhas primeiras gravações eu não conseguia me expressar direito, cara. Eu ficava com vergonha de falar. A pessoa fala, eu quero gravar podcast, mas eu tenho vergonha. Cara, isso é normal, cara. Eu quero saber quem que te disse que isso não é normal. Porque eu vou meter porrada nessa pessoa. Como assim? Eu tenho vergonha. Ué, tu acha que o cara começou a gravar já sendo, porra, espontâneo pra caramba, acertando a boca do balão? Claro que não, mano. Todo mundo começa tímido. Todo mundo começa não sabendo falar, eu não sei falar. Claro que tu não sabe falar, mano. Tu tá começando, cara. Eu quero aprender a andar de bicicleta, mas eu não sei pedalar. Eu fico caindo, eu tenho medo de cair. Porra, mano, é normal, cara. Tu vai cair, cara. Sabe? Tipo assim, não é uma... mas eu não sei pedalar. É claro que tu não sabe pedalar, mano. Tu não sabe andar de bicicleta. Tu quer aprender, cara. Sabe? É uma coisa tão óbvia assim que algumas pessoas se angustiam. Eu não sei se tá certo. Angustiam. Mas enfim, eu quero dar aqui um exemplo. Eu queria muito falar isso aqui no podcast, mas... sempre que eu gravo podcast, eu me esqueço dessas histórias fodas que eu tenho, né? Tipo assim, eu gravo, eu penso, cara, sobre o que eu vou falar? Não sei. Eu vou lá, aperto o play e começo a falar, daí essas coisas começam a surgir do nada. Eu não tava esperando que eu fosse falar de rant, eu não tava esperando que eu fosse falar sobre os benefícios de gravar podcast, eu não tava esperando nada disso, foi no automático. Seria muito melhor se eu tivesse com um mapa mental, né? Se eu tivesse com, tipo assim, uns temas. Se tivesse uns temas em papel pra eu poder me lembrar, seria melhor. Mas eu acho, por enquanto, eu não consigo fazer isso com uma boa performance. Eu ia falar perfeição, só que, porra, que perfeição, cara. Sabe, tem coisas assim que, por enquanto, eu não consigo fazer um bom podcast tendo um mapa mental. Eu preciso estar espontâneo, eu preciso estar no foda-se, sabe? Dessa forma sai melhor, o negócio sai bonito. Eu acho, né? Eu espero que saia bonito, né? Mas... um exemplo sobre como o podcast mudou minha vida. Isso aconteceu recentemente, cara. E quando eu vi isso acontecendo, eu percebi, eu senti na pele a baita diferença que esse negócio tá fazendo na minha vida, cara. Gravar podcast tá fazendo na minha vida. Um baita exercício mental que isso aqui é. Lá no meu curso, semanas atrás eu tive que me reunir com outras pessoas de outros núcleos. O que é isso? O meu curso que eu tô fazendo, esse projeto que eu tô inserido, é um projeto do governo. É o seguinte, ele não tá somente aqui na minha região, ele tá em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro. Eu moro em Campo Grande. Em Campo Grande, ele é bem grande. Eu sei, assim, Campo Grande, ele é grande pra caramba. Entre Bangu e Realengo, aqui no Rio de Janeiro, ele é o maior. Então tem um núcleo Campo Grande 1, Campo Grande 2, essas coisas assim. Tem o núcleo de Sepetiba, que é o pessoal lá de Sepetiba. Tem o núcleo também de Realengo, de Bangu, sabe? Pessoal que mora ali na Vila Kennedy, o meu antigo bairro, o melhor lugar do mundo, Vila Kennedy. Vai lá que tu vai entender. Melhor lugar do mundo, caralho. Enfim, é uma coisa grande, né? Muita gente. Aí teve essa reunião para todo mundo se encontrar na faculdade Uniswan, que é uma faculdade que tem em Campo Grande. É o seguinte, tinha mais de 30 cabeças ali, cara. Tinha muita gente, né? Numa salinha assim de faculdade. As pessoas de vários núcleos, as pessoas que restaram, né? Porque muita gente saiu. Aí essa reunião ela foi proposta para nos orientar acerca do que vai acontecer de agora em diante, porque esse foi o último mês que a gente recebe dinheiro do projeto, sabe? Porque esse projeto tá pagando a gente para fazer as coisas que a gente faz. A gente tava fazendo pesquisa territorial, tava elaborando projetos, tava fazendo umas coisas assim. E tava recebendo uma grana por isso. E esse foi o último mês que eu recebo grana desse projeto. Aí eles falaram o seguinte, ó, de agora em diante, quem quiser continuar, porque agora é opcional, vocês não vão receber nada. Quem quiser continuar nesse projeto, nós vamos dar uma mentoria para vocês sobre como se apresentar, como falar, como elaborar um projeto de políticas públicas e coisas assim.
Quem quiser continuar, beleza. Escreve lá teu nomezinho no papel. Só pra deixar claro, eu escrevi meu nome no papel, eu quero continuar. Eu acho que é interessante pro meu próprio podcast, esse negócio aí. Aí teve uma coisa lá, uma atividade que era pros núcleos fazerem, que é o seguinte, a gente ia apresentar o nosso projeto. Porque todo mundo fez um projeto, o nosso núcleo também fez um. A gente tinha que apresentar diante dos outros núcleos. E eu juro pra vocês, das 30 pessoas, mais de 30 pessoas, eu fui o único que falou sem gaguejar. Eu fui o único. Todo mundo gaguejou, todo mundo se embolou, todo mundo esqueceu o que ia falar. Eu não me esqueci de... Não é nem que me esquecer. Eu não tinha script, era pra eu improvisar. Eu tinha que abordar, eu tinha que apresentar lá um gráfico. Enfim, um gráfico que fazia parte do nosso projeto. Eu improvisei tudo. Saiu lindo. Sério, cara, tudo que era pra falar, eu falei, eu complementei, eu não gaguejei nada, eu usei ironia, cara, eu usei piada, né? Eu usei... Se não é piada de... era uma vez um pintinho sem cu, ele foi peidar e explodiu. Não é isso. É piada de, tipo assim, fazer uma ironia com relação a alguma coisa. Lá quando o Data Show lá, eu esqueci o nome daquilo ali, acho que é Projetor, não sei. Quando ele foi projetar esse gráfico na tela, os números não estavam aparecendo. Sabe, as porcentagens ali não estavam aparecendo, então eu fiz uma ironia com isso. E como você pode ver nesse gráfico aqui, que a qualidade está um pouco duvidosa, aí o pessoal deu uma risadinha, eu tava apresentando sorrindo, ou seja, meio que eu induzi as pessoas a rirem. Eu continuei falando e depois eu parei, mantive minha postura. Eu fui o único, cara, eu fui o único que não gaguejou naquela merda ali, cara. E por quê? Por que eu não gaguejei? Por causa do podcast, cara. Porque eu gravo podcast. Eu falo sozinho por mais de 10 minutos desde 2020. Sério que eu não ia extrair nada de positivo disso? Eu não ia extrair nada bom disso aqui, cara? Eu já tô extraindo, cara. Quando eu mando áudio normalmente pra outras pessoas, cara. Quando eu chego num grupo lá de desconhecidos e eu falo alguma coisa, eu me expresso. Eu atraio as pessoas pra mim, cara. Parece que tem gente que, tipo, uma porrada de gente, pelo menos na internet, quando eu tô me expressando, quando eu tô mandando áudio, o pessoal me chama no PV pra conversar comigo, então, sei lá, fica trocando uma ideia comigo, fala que eu sou gente boa. É porque eu me comunico bem, cara. Assim, ele tá se achando. Não, eu não tô me achando. Eu tô tentando provar pra você que gravar podcast é uma coisa do caralho. Então, tipo assim, se tu te sente lá no fundo, se tu sente uma vontadinha, um desejozinho de gravar podcast, se tu acha que aquela parada ali é maneira, é divertido, grava, mano. Grava. Sim. Não precisa postar, cara. No início eu também não tava postando, não. Eu tava com vergonha, cara. Aí o tempo foi passando, eu fui melhorando, eu fui postando. Aí depois eu amadureci, fui percebendo que eu tava me expondo demais. Eu tava falando muita merda. Aí eu fui apagando. De falar que eu odeio meu pai, sabe? Naquela época eu odiava meu pai. Eu tinha um ódio mortal pelo meu pai, cara. Eu tinha meus motivos para isso. Mas eu amadureci, né, cara? O tempo passa, a gente amadurece. Eu fui aprendendo a perdoar meu pai, cara. E hoje eu perdoo meu pai. Hoje eu tenho uma relação normal com ele, sabe? Uma normal, entre aspas, né? Só, tipo assim, a gente se aguenta. É isso. A gente lida bem com o outro. E o bom é que a gente não precisa ficar olhando pra cara um do outro. Então, isso melhora muitas coisas. Ou seja, eu ficava falando nos meus podcasts que eu odiava meu pai, que minha vida era uma merda, eu queria me matar. Cara, eu tinha uma visão muito pesada, cara. Eu tinha uma cabeça muito pesada. Esse é o lance. Eu tinha uma cabeça muito pesada e eu ficava externalizando aquilo no podcast. E é isso que eu falo de me comprometer. Eu tava me revelando demais. Sabe? Tem certas coisas que tu sente que tu tem que guardar pra si, cara. Porque o tempo vai fazer, sei lá, cara. Com o tempo você vai esquecer aquilo. Não é nem esquecer, aquilo vai perder o peso que tem. O tempo vai fazer aquilo perder o peso que tem. Então, isso aconteceu, né? Eu fui o único que não gaguejou, que apresentou o negócio perfeitamente. Porra, eu fui exuberante, cara. Aí depois das apresentações, o articulador lá, o cara, o grandão lá da parada,
Ele começou a nos explicar o porquê daquilo, o que ia acontecer de agora em diante, aí explicando lá sobre a apresentação, sobre não gaguejar, sobre ter uma boa oratória, sobre ter coragem de apresentar esse projeto pra gente grande. E ele fez uma pergunta, e ele falou assim, gente, agora uma pergunta aqui, gente, quem é que nesse momento atual, se fosse para ser agora, quem teria coragem, quem teria preparo para apresentar um projeto de frente ao Eduardo Paes? Eduardo Paes, se você não sabe, é o prefeito aqui do Rio de Janeiro. E nossa, só de lembrar disso, cara, eu fico arrepiado. Eu fico, nossa, mano, sério, tá subindo, meu coração tá ficando acelerado porque só de eu lembrar disso eu penso, caralho, mano, que foda. Aí o cara falou isso, porra, quem teria coragem de apresentar o seu projeto na secretaria junto com o Eduardo Paes e os outros secretários lá no negócio lá Bigodão Grosso? Levanta a mão. Eu fui o único que levantou a mão. E tipo assim, cara, não é que eu tava tentando me achar o fodão. Não é que eu tava, não, eu consigo. Não, cara. Eu realmente me sentia preparado pra isso. Eu realmente sentia que não era um problema, que eu consigo. Cara, eu consigo. De boa, sabe? Não tem problema pra mim. Tá tranquilo. Então, eu levantei a mão meio despreocupado. Pensando, cara, isso aí outras pessoas também devem levantar a mão, né, cara? Isso aqui não é... Não deve ser difícil isso aqui, cara. Tipo assim, me comunicar com outras pessoas eu já me comunico. Eu já estive em situações em que eu precisei ter um pouco de coragem pra me expressar, né? Então, sei lá, pra mim não é problema. Daí eu fui lá, levantei a mão e fiquei meio que olhando assim pro nada, com a mão levantada. Aí o cara falou, ué, gente, só um? Aí nisso que ele falou, só um? Aí eu parei de olhar assim pro nada, eu comecei a olhar ao redor e eu... Caraca, que foda. Eu fiquei me sentindo assim, mano, que do caralho, cara. Eu sou o único que teria peito pra apresentar um projeto pro prefeito do Rio de Janeiro. Eu sou o único. Nesse momento. Cara, eu fiquei eletrizado, sabe? Depois que aquilo tudo ali acabou, depois que eu tava indo pra casa, eu tava com um sorriso de orelha a orelha, eu tava repensando sobre a minha vida. Eu tava repensando sobre o meu passado, sobre tudo que eu passei, sobre tudo que eu pensava, sobre tudo que a vida me submeteu, sobre, sei lá, cara, sobre tudo que eu fiz. Eu comecei a pensar nessas coisas e eu comecei a dizer repetidas vezes que gravar podcast valeu a pena. Valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena gravar podcast. Isso é do caralho. E foi isso, cara. Dias depois desse ocorrido, a outra articuladora lá, tipo uma bigode grossona lá, só que, né, junto com o cara, uma mulher, ela mandou um áudio lá pro nosso núcleo. Falou, gente, vocês foram selecionados pra seguir essa mentoria aí, pra apresentar o projeto de vocês na secretaria, não sei o que. Então agora nós vamos começar a mentoria. Ela começou a elogiar a gente, que a gente se expressou muito bem, a gente se comunicou muito bem. E ela falou uma coisa assim que eu não lembro muito bem, mas ela falou que um de vocês foi sensacional, não sei o que, papapá, e é isso aí. Aí nisso que ela falou, um de vocês, eu tinha certeza mais que absoluta que ela estava se referindo a mim. Porque realmente eu fui o único que não gaguejou, cara. Eu fui o único que não... Sabe? Agora, por quê? Por que eu fui o único? Podcast, cara. Eu imagino, assim, o Petri e o Thiago também. Até mesmo o Igor 3K. Se bem que o podcast do Igor não é só ele, sabe? Eu acho que o podcast, ele é mais transformador para pessoas que gravam sozinhos. Porque você gravando sozinho, tu tem que improvisar o podcast inteiro. Ou seja, eu tô, tipo assim, 30 minutos, 40 minutos falando sozinho. Eu não tô fazendo uma pergunta e depois eu fico quieto enquanto a pessoa responde. Sabe? O centro do meu podcast não sou eu, é a pessoa. Se eu convido um convidado, eu vou fazer aquele podcast sobre o convidado. Tipo, o assunto vai ser ele. Eu convidei ele pra gente falar sobre ele.
Agora, se eu gravo sozinho, o centro sou eu, cara. Então eu tenho que improvisar, eu tenho que falar por minutos e minutos e minutos. E eu acho que esse tipo de podcast, assim, Petri e Thiago, não é por eles serem adultos. É por eles gravarem nesse estilo de podcast. Eu tenho uma leve certeza de que se fosse pra eles se apresentar pra algum lugar, tipo, se fosse pra eles se apresentar pra uma, sei lá, cara, uma reunião, um stand-up, eles não ficariam gaguejando. Eles não ficariam nervosos. Assim, nervoso todo mundo ia ficar. Eu tava nervoso, cara. Meu corpo tava inteiro tremendo. Mas mesmo com o corpo tremendo, mesmo com minhas mãos trêmulas, mesmo nervoso, mesmo com sangue lá na cabeça, ainda assim a minha boca tava se expressando normalmente. Tava se expressando com espontaneidade. Por quê? Porque eu gravo podcast sozinho. Porque eu falo sozinho por dezenas de minutos. Várias vezes por semana. Embora hoje não tô mais fazendo com a frequência de antigamente. Então, por eu fazer esse negócio durante tanto tempo, que eu tenho mais desenvolvido em mim esse lance de você falar, de você se expressar, sabe? Eu consigo fazer isso com muito mais... Com muito mais o quê, cara? Com muito mais o quê, cara? A palavra não vem, cara. A palavra não vem, merda. Sei lá, eu consigo ter uma performance muito melhor do que a maioria das pessoas... A maioria dos jovens da minha idade. Eu tenho uma performance muito maior do que a deles se o lance for comunicação. Porque eu faço... Eu treino comunicação sozinho desde 2020. No início, as minhas gravações dificilmente pegava 12 minutos, cara. Tipo assim, eu tava falando, parecia que eu tava falando uma eternidade. Aí quando eu vou ver, só se passou 5 minutos. Aí eu já ficava, caramba, cara, mas tem que pegar 40, porque as gravações do Petri de 2013 pegavam 1 hora, então pra eu pegar 1 hora eu quero pelo menos pegar 40, porque 1 hora parece muito longe. Aí eu ficava angustiado com isso, cara, porque eu gravava e só tinha 5 minutos de gravação, só tinha 10. Aí eu continuei gravando. Aí a segunda gravação pegou uns 12 minutos, depois 18 minutos, depois 20 minutos, e assim eu fui gravando. Até que, eu acho que foi na gravação 6, na gravação de número 6, ela pegou 30 minutos e eu fiquei feliz da vida, cara. Porque eu fiquei 30 minutos falando sozinho. Aí eu continuei gravando, cara. Continuei gravando. Aí lá nas gravações 40 e poucos eu já tava, assim, normalmente gravando 40 minutos de duração. Eu pegava 40 minutos de duração sem trabalho nenhum. Sem precisar ficar me esforçando pra desenvolver assuntos. Eu simplesmente falava, cara. Eu só tava falando, eu só tava sendo eu só tava expressando o que passava pela minha cabeça. E sem eu perceber, já tinha se passado 40 minutos de gravação, cara. Sem eu perceber. Aí lá para as gravações 50 e pouco eu já tava com quase 1 hora de gravação. Inclusive tinha vezes que eu parava a gravação quando tava nos 50 e poucos minutos porque eu não queria que pegasse 1 hora. E assim eu fui me desenvolvendo, cara. Aí veio 2021, acho que foi em 2022 ou 2021 que eu fiz a minha primeira gravação de 1 hora. Que eu falando, deu 1 hora de gravação. Aí só agora, com o Namik, que eu consegui fazer a minha primeira gravação de 2 horas de duração, cara. Que foi a gravação que eu falo sobre TI, que eu falo sobre sistemas operacionais, sobre... Eu acho que foi na gravação que eu migrei pro Linux. Que eu tinha saído do Windows e instalei o Ubuntu no meu computador. Eu acho que foi nessa Não, acho que foi na gravação do Samsung, que eu falava que eu odiava Samsung. Não sei, uma gravação dessas aí pegou 2 horas de duração. E quando eu fui ver lá, eu falei, caralho, mano, eu tô falando aqui mó tempão, cara. 2 horas falando sozinho, cara. Assim, é uma coisa que não dá trabalho, sabe? Não é trabalhoso pra eu bater essa meta. Eu consigo fazer 2 horas de gravação. Não vou falar 2 horas. Mas eu consigo fazer, tipo assim, cara, hoje em dia, 40 minutos brincando. Eu não me esforço pra fazer esse tanto de duração, cara. Eu faço tranquilo, cara. Eu tô tranquilão aqui, tô falando. E sem eu perceber, já se passou 30 minutos. Sem eu perceber, já se passou 40. Só que pra eu ter essa naturalidade, pra eu falar desse jeito aqui, cara, eu precisei lá no início falar um monte de merda pra render assunto. E no final só pegar 10 minutos. Eu saí lá da PQP pra chegar até aqui, cara. E eu ainda tô longe do que eu quero chegar, cara. De onde eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de tá gravando podcast igual o Petri, cara. Assim,
O Petri e o Thiago, quando eles fazem rant, eu acho maravilhoso, cara. Eu acho aquilo ali divino. Porque, cara, eles estão literalmente sendo crianças, sabe? Literalmente ficou um pouco... Porra, não é literalmente, né? Literalmente, mas... Eles estão sendo crianças ali, cara. E aquilo é muito maneiro. Aquilo é muito chocante. Então é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. O podcast tá mudando a minha vida. Eu me expresso muito melhor, cara. Sei lá. Obrigado por ter ouvido até aqui, né? 40 e tantos minutos de gravação. Eu nem queria, cara. Eu nem quero tá fazendo gravação grande. Eu queria fazer umas gravações de 28 minutos, 22 minutos. Eu queria estar fazendo essas gravações curtas assim. Só que não dá, né, cara? Eu vou falando. E sem eu perceber já foi 20 minutos. Então, tipo, caramba, mano. Já se passou da minha meta. Não dá pra eu parar aqui agora porque eu ainda tenho coisa pra falar. Então tá, obrigado aí. Valeu pela sua companhia, cara. Pelas pessoas aí de sempre que tem me acompanhado, né? O Peixe Boi, o Webson, que também é Redzera, o Legaia. Vocês são do caralho, mano. Batemos aí, né? Batemos a meta de 100 inscritos. É que todo youtuber fala, a gente conseguiu. Não é que a gente conseguiu, eu consegui, sabe? E eu não vou ganhar nada com isso, é só uma satisfação mesmo, sabe? É só uma satisfação. Pô, é satisfatório ter 100 inscritos. Mas assim, o meu canal não é monetizado e eu nem pretendo monetizar isso aqui, cara. Eu não pretendo ganhar dinheiro com isso aqui. É só uma coisa que eu gosto de fazer e eu não vejo potencial de dinheiro nisso aqui. Eu não vejo... tu pode ganhar dinheiro. Sim, mas, sei lá, só se eu criar um projeto assim, tipo, apoia-se. Só que se eu criar um projeto de doação. Aí, se a pessoa quiser me pagar, ela me paga. Fora isso, cara, eu não pretendo monetizar não, cara. Com a cabeça que eu tenho agora, eu tenho esse mesmo pensamento desde 2020. Eu não penso em monetizar isso aqui, cara. Não sei, vai que no futuro eu mude de ideia. Mas eu espero que não. Eu realmente espero que eu não mude de ideia. Então tá, vou terminar essa gravação por aqui. Tchauzinho.